Mas vamos lá, vamos abrir a palavra do Senhor aí, vamos tentar compartilhar um pouquinho daquilo que o Senhor colocou no coração. Se quiser sair, vai tomar uma água e volta. Ai, Jesus. Filipenses 4. Vou falar bem rapidinho. Voltar lá para os meus princípios, né, de ministério. Quando eu pregava, acho que eu falei no primeiro culto, Clebão, um dia me chamaram no culto de jovens, Assembleia de Deus, Tucuruvi, imagina, Rua Rio Doce. E eles não avisavam, né? Era tipo assim, você vai preparado, é época de você ir para a igreja com o dedão enfiado assim no meio da Bíblia. Ninguém sabia quem ia pregar e fique pronto, né? E me chamaram naquele dia, porque na hora que falava, vamos chamar o jovem, a gente olhava para o chão, a gente queria entrar debaixo dos bancos, né, para não ser chamado. E naquele dia me chamaram. Eu sei que eu subi, li a parte B de um versículo, falei 10, 15 segundos, não sei, acho que o tempo todo deu 20, 25 segundos e desci. E quando eu estou descendo, o pastor da igreja fala assim para o líder de jovens, manda ele voltar, manda ele voltar. Eu falei, que manda voltar? Eu já estava longe. Falei, volto nada. E acho que eu preguei a mensagem mais curta que eu tenho conhecimento que alguém pregou, né? 25 segundos, por aí. Mas aí depois a gente foi crescendo, né? Ainda assim, quando falava, vou te dar 15 minutos no culto, vou te dar 20 minutos no culto. Eu falei, meu Deus, o que eu vou falar para falar em 15 minutos? Né? E não é questão de que é pouquinho, era muito. E hoje eu estou nessa situação, né? Porque eu não consigo pensar como que eu vou conseguir ministrar no tempo que eu tenho aqui agora, mas vamos ver o que o Senhor tem para a gente aqui. Filipenses 4, nós vamos usar como base os versículos 6 e 7, mas eu quero ler, não tem como eu não ler os versículos 4, 5 e também o 8. Então vou ler Filipenses 4, capítulo 4, verso 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Direi novamente, alegrem-se. Que a amabilidade de vocês seja conhecida por todas as pessoas. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Então a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, pensem em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, em tudo o que houver alguma virtude ou algo de louvor, ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus de paz estará com vocês. A gente está na série, né? Nunca se esqueça. E a gente está falando de gratidão. E o tema que a gente colocou na mensagem de hoje foi a gratidão que vence a ansiedade. E eu nem vou perguntar aqui quem tem ansiedade aqui nesse lugar, né? Nem vou entrar aí nesse campo, porque já começaria por aqui, né? E só que aqui a gente está vendo diante dos nossos olhos um remédio, uma arma contra a ansiedade, né? Porque quem aqui de nós que nunca terminou o dia com aquela sensação de que você fez e nada foi suficiente? Quem aqui nunca foi dormir com o coração acelerado, preocupado, às vezes até angustiado, pensando na agenda de amanhã, pensando nos compromissos, pensando nos desafios, pensando naquilo que ia ser vivido no dia seguinte? Isso sabe por quê? Porque a ansiedade é uma realidade espiritual, e não só espiritual, mas também emocional e física. Ela te afeta, ela te derruba, ela te para. Ela te faz desistir de projetos. Ela te faz não conseguir perceber a beleza, o cuidado, as bênçãos do Senhor que estão diante dos teus olhos. A ansiedade, ela é algo que pode nos prejudicar demais, e por isso a palavra do Senhor vem dessa forma tão direta, nos apresentar uma arma poderosa contra a ansiedade. E sabe que arma é essa? A gratidão. Paulo está falando aqui nesse texto, não andeis ansiosos, mas em tudo, por oração e súplica, ou seja, vai orar, ok, vai orar. Mas ele disse, com ações de graças. Paulo não diz apenas orem, mas ele diz, orem com gratidão. Antes de pedir, reconhece aquilo que ele já te deu, aquilo que ele já fez, aquilo que ele já proveu. Se lembre dessas histórias.
Porque gratidão é uma postura espiritual com a qual nós nos aproximamos desse Deus que foi, é e sempre será fiel. Sabe por quê? Quando a gente lê esse texto aqui, e se você parar e ver novamente, não se preocupem, mas em todas as orações peçam a Deus e o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz que ninguém consegue entender vai guardar o coração e mente de vocês. Se você não conhece a história, o contexto, você está ouvindo essa oração aqui e você está falando, e com certeza você vai pensar, esse cara tem uma vida perfeita. Ele não está enfrentando dificuldades, ele não tem problemas. Talvez agora ele devia estar sentado numa praia, vendo as ondas baterem, a brisa bater no rosto, e escrito assim, se alegrem. Existe até uma discussão de onde Paulo estava, mas existe uma certeza de que ele estava preso quando ele escreveu esse texto. Não era uma angústia de, como é que eu vou fazer amanhã? Ele estava algemado quando ele escreve esse texto. Então a gratidão, ela é uma arma espiritual. Ele está falando aqui, não ora somente, ora com o coração agradecido. E a pessoa que está falando isso aqui, o homem que está falando isso aqui, é alguém que sabia do que ele estava falando. Ele está falando, se você assumir essa postura, se você enfrentar as dificuldades, os problemas dessa forma, orando com gratidão, você vai se aproximar daquele Deus que cuida, que te criou, que te trouxe, que te plantou onde você está hoje, que está permitindo, inclusive, você viver as situações que você tem vivido hoje, porque existe um propósito em tudo isso. Por que a gratidão é uma arma? Porque a gratidão é um ato de guerra contra o esquecimento. A ansiedade sempre vai te perguntar, e se? Deus já fez, Deus já prometeu, Deus já falou, a palavra dele está dizendo, mas você tem esse posicionamento de falar, ok, Deus falou, mas e se não acontece? Mas e se as coisas não vão por esse caminho? Mas e se não dá certo dessa forma? A ansiedade sempre vai gritar esses e se's na tua cabeça. É Moisés falando, ouvindo do Senhor, vou te usar para libertar o meu povo. Vou manifestar o meu poder na tua vida, vou te dar sabedoria, vou te dar entendimento para que isso aconteça. Mas ele está ali falando, mas e se o faraó não me escuta? Mas e se ele não libera? E se as coisas não saem desse jeito? E se eu não consigo falar? Eu tenho dificuldades para falar. E se? E muitas vezes eu falava, pô, mas Moisés viveu isso. Eu já fui isso também muitas vezes. Ainda sou. E se? Só que a gratidão, ela responde. Enquanto a ansiedade está gritando, e se? A gratidão está respondendo, mesmo que. Deus já provou quem Ele é. E mesmo que as coisas não saiam do meu jeito, que não aconteçam no meu tempo, que eu não entenda em vários momentos do processo, mesmo que Deus é fiel e Ele cuida de mim e nada vai faltar. E Ele vai me levar a uma nova realidade, Ele vai me levar a um novo momento. Que a gente possa entender isso e escolher qual é a arma que nós vamos usar hoje. Porque a ingratidão, pela sua vez, ela vai alimentar a tua ansiedade. Quando não lembramos o que Deus fez, o futuro parece mais assustador. Já a gratidão é esse tratamento espiritual para que possamos nos lembrar, para que a gente possa se alegrar, para que a gente possa descansar. Deixa eu te falar, eu tenho no meu celular várias mensagens que o Senhor em determinados momentos falou comigo. Eu tenho gravações de pessoas que o Senhor usou para falar comigo. E de tempos em tempos eu vou lá e visito esses textos, essas palavras, esses versículos que o Senhor falou com a gente e que nós vimos se cumprindo, nós vimos que Ele estava, nós vimos o que Ele falou. Em algumas reuniões de liderança, a gente até compartilhou isso com os líderes aqui da igreja, para que eles entendessem quando não tinha ninguém. Quando tudo que a gente sentia era angústia, quando tudo que a gente tinha era uma promessa, e Deus falou exatamente como essa igreja seria, e Ele cumpriu cada palavra, e eu lembro que aquela palavra terminava desse jeito, guarda cada ponto e cada vírgula do que eu estou te falando, porque eu vou cumprir tudo. E a gente tem vivido o cumprimento de tudo aquilo que Deus falou. Só que em janeiro desse ano, a gente ouviu o Senhor falando de novo, e eu embarquei num avião, subi num avião para mudar para um lugar que eu nunca tinha pisado.
E as pessoas estavam dizendo, cuidado, o lugar é de tristeza, o lugar é de frio, o lugar é de depressão. E a gente chega com aquele barulho lá. E os ICs saltando por todos os lados. E os questionamentos aqui dentro, falando, Senhor, mas o que eu estou fazendo realmente foi o Senhor quem falou, foi o Senhor quem... E a igreja aqui, Pai, como é que o Senhor vai cuidar? Eu vou te falar, eu estou encantado com aquilo que o Senhor está fazendo, não somente lá, mas aqui, a maneira como vocês estão sendo esticados, a maneira como vocês estão dando passos à frente, a maneira como vocês estão escutando do Senhor, como os líderes estão se multiplicando, porque foi o Senhor quem prometeu, e aquilo que Ele falou está se cumprindo. Por isso, se hoje você está com ICs aí na tua cabeça, que você entenda que é o Senhor quem está te levando a viver o que você está vivendo. Às vezes eu olho assim e me dá, não me dá, mas eu falo, pô, será que vai aguentar? Eu não fico com dó, sabe por quê? Porque fizeram a mesma coisa comigo lá atrás. Não deram opção, falou, você gosta, você está à vontade, como é que você se sente? Não, vai de qualquer jeito. Vai porque se o Senhor falou, se Ele prometeu, Ele vai fazer. E eu estou vendo isso acontecer aqui, eu estou vendo isso acontecer com o Edu e com a Paty lá no Porto, eu estou vendo isso acontecer com o Ricardo e com a Mari, com a casa lotada, já não cabendo gente em Madrid. Eu estou vendo isso acontecer com as famílias que ele mandou para Luxemburgo e que a gente já não consegue viver sem, que a gente ama, que a gente fala, Senhor, obrigado pela oportunidade de te obedecer, de se entregar e com gratidão, ainda mesmo sem saber como seriam as coisas. Está aqui no lugar, no centro da tua vontade. Eu quero te convidar a praticar isso agora. Eu quero te convidar para que você lembre aqui rapidinho de 3 coisas que Deus fez por você esse ano. 20 segundos, pensa. Lembra de 3 coisas que o Senhor fez, que você lembra do cuidado de Deus sobre a tua vida. Se é uma atitude, se é um posicionamento, faz isso agora. E já vê como começa a mudar a tua maneira de enfrentar as coisas, a tua maneira de ver as situações que você está enfrentando, porque a gratidão muda a química do coração. Paulo escreve desde a prisão, ele está algemado. E isso prova que a gratidão não depende das circunstâncias, ela depende da perspectiva. E se você precisa de uma nova hoje, o Senhor te dá. Através da gratidão. Porque a gratidão muda o foco do que falta e coloca ele naquilo que Deus já fez. A ansiedade é especialista em amplificar as ausências, em multiplicar isso diante de você, mas a gratidão, ela vai amplificar as presenças. A presença de Deus, a presença da provisão do Senhor, das pessoas que Ele colocou ao teu lado, dos livramentos que Ele já fez, das portas que Ele está abrindo e também, inclusive, daquelas que Ele já fechou, porque não são mais para você, não fazem mais parte de quem você é. Só que quem vai escolher onde vai colocar o foco hoje é você. Você vai decidir se você vai colocar o foco naquilo que você tem ou naquilo que você não tem. Porque se você for para um lugar escuro e ligar uma lanterna, quando você iluminar algo, todo o resto vai ficar menos visível. O que você tem iluminado? Porque de repente você está falando, não tenho, não posso, não consigo. Mas isso já está na tua vida e você não enxerga porque você está fazendo questão de colocar a luz naquilo que você gostaria de ter e não consegue. É a tal da cobiça, né? Cobiça é desejar aquilo que Deus não te deu. E no mundo que a gente vive de redes sociais, a gente vai amplificando isso aí também, né? Vai olhando a vida do outro e acha que é perfeita por um post, por uma publicação, mas a realidade é diferente. E o problema da cobiça é que ela não só te faz pôr a atenção naquilo que não é para você, mas ela também te faz deixar de perceber aquilo que é para você. Aquilo que Deus já te deu, aquilo que está na tua mão. Por isso eu quero te perguntar, o que você ilumina hoje na tua mente? O que você tem iluminado hoje na tua vida? É o que falta ou o que Deus já fez? É o que você não consegue ou é o lugar para onde Ele está te levando para que você viva o sobrenatural?
Porque quando a gente pega algo que já está feito, porque já tem um contato, porque alguém já abriu uma porta, porque alguém já te fez uma promessa, onde Deus entra aí? Agora, porque as circunstâncias estão sendo adversas, porque os desafios são grandes, você está falando, não, mas não sei se eu aguento, não sei se eu consigo, não sei se eu chego. É aí que Deus vai ser visto. É aí que a provisão dele vai vir sobre a tua vida. Por isso eu quero te perguntar, o que você tem iluminado aí na sua mente, na tua vida? Inclusive, pelo texto que a gente acabou de ler aqui, a paz de Deus, ela é consequência da gratidão. Quando a gente vai para o versículo 7, fala assim, e a paz de Deus guardará o coração e a mente de vocês. O que eu entendo aqui? Quem agradece experimenta a paz. Não é a gratidão que cria a paz, é Deus quem dá essa paz. Mas a gratidão abre a porta do nosso coração, das nossas vidas, para que a paz entre. E a paz de Deus, ela é diferente da paz do mundo. A paz do mundo, ela depende de agenda resolvida, ela depende de respostas recebidas, ela depende do meu controle, depende do que eu posso fazer. Mas a paz de Deus depende de confiança resolvida. É entrega, ainda que eu não entenda, ainda que eu não saiba, ainda que eu não veja, eu entrego. É um guarda que está na porta do coração, vigiando os nossos corações. É isso que a paz de Deus faz com o coração e a mente de quem vive uma vida de gratidão, de entrega. A ansiedade tenta entrar e a paz diz, aqui não. Aqui existe alguém que agradece, aqui existe alguém que reconhece, que lembra que o Senhor cuidou, que Ele continua cuidando e que Ele vai cuidar. Porque toda ansiedade é, em algum nível, uma crise de memória. Quando nós esquecemos quem Deus é, o futuro vira ameaça. Quando a gente lembra quem Deus é, o futuro vira promessa. E é isso que eu quero, olhar para frente e saber, o Senhor já cuidou, Ele está cuidando e Ele vai cuidar. E aqui ficam também algumas perguntas para você pensar. O que Deus já fez por você que prova que Ele vai cuidar, vai continuar cuidando no amanhã. É disso que você precisa lembrar. É disso que você precisa falar. São essas as conversas, as palavras que precisam estar na tua boca. O que você tem carregado que Ele já provou poder sustentar para você? Você está aí sobrecarregado, você está aí cansado, falando, não, é meu, é comigo, é no meu tempo, é do meu jeito. E não é desse jeito. É o Senhor quem faz. O que Ele já carregou, o que Ele já transformou para te provar que Ele tem poder para te sustentar. E como é que a gente vai viver isso na prática? Porque a gratidão precisa ser intencional. Todo dia, ao acordar ou antes de dormir, agradeça. Lembre-se daquilo que o Senhor fez. Lembre-se daquilo que Ele está te entregando. Hoje a gente vai na contramão disso. A gente acorda, e não sei você, tá? Mas a gente acorda e a primeira coisa que a gente faz é convidar Golias para deitar com a gente na cama. Sabe como? Você não está escolhendo pedra e pegando a funda para derrubar o gigante. Você está convidando ele para deitar na tua cama. Você acorda e antes de pensar qualquer coisa, você olha para o lado, pega esse... E já começa, ó. Se comparar, ler notícias, se desesperar. Aquele recipiente que estava vazio, com as misericórdias do Senhor, se renovando pela manhã. Sabe o que você faz intencionalmente? Enche ele de lixo. Enche daquilo que vai te derrubar, daquilo que vai te deprimir, daquilo que vai te entristecer. E aí você fala assim, não sei o que aconteceu com o meu dia. Hoje eu não estou num dia bom. Ainda tem coragem aí, dependendo do quão religioso você é, ainda falar que o inimigo está furioso com você. O que a gente tem feito na prática? Será que a gente começa o dia agradecendo? Será que a gente termina o dia agradecendo? E eu louvo a Deus, de verdade, por ter nascido num lar cristão, e mesmo não querendo, antes de dormir, meu pai chamar todo mundo para o quarto dele e mandar ajoelhar na cama. Falou, pô, papai, já deu, né? A gente cresceu. Não, vai vir para cá, vai todo mundo ajoelhar na cama. E a gente vai terminar agradecendo a Deus por esse dia. E ele ainda te ensinava, de manhã faz a mesma coisa. Tinha dia que a gente fazia, tinha dia que não. Mas agradece.
Encontre motivos para agradecer e coloque teu foco neles. O mundo pode estar desmoronando à tua volta. A palavra me garante que vai cair, mas você não vai ser atingido. Se você confiar, se você colocar a tua confiança nele. Encontre motivos para confiar no amanhã e viva de acordo com isso. As dificuldades estão aí. Vivo falando isso para a Érica. Eu falei, irmão, não precisa ir atrás dos problemas. Eles vêm. Eles vêm. Batem na porta. Se você deixar, eles entram. Mas que a gente possa encontrar motivos hoje para agradecer. Sempre que a preocupação, a ansiedade vier, faz isso. Nomeia a preocupação. Fala, Senhor, estou preocupado com isso aqui. Mas não pega carinho. Entrega. Fala, Senhor, eu não quero isso na minha vida. Agradeça pelo que Ele já fez. Pelo que Ele vai fazer. Porque se você fizer isso, essa ansiedade que está vindo para te parar, sabe o que ela vai virar? Uma ponte para a comunhão. Toda vez que ela bater, você vai falar, você vai correr para o Senhor. Você vai correr. A gente fala aqui, a gente dá risada hoje da Ju, mas era triste de ver. Todo culto a gente falava, acho que hoje não vai, acho que hoje não vai. Às vezes faltava 2 minutos para começar o culto, ela corria, a ansiedade pegava. Graças a Deus que tinha a tia, que tinha a mãe, estavam lá sempre orando. Ela nunca via em mim, porque pai já quer logo, né, dar um... Vai lá cantar e acabou, para com isso. Não, elas acolhiam, elas oravam, virava ponte de comunhão. E a gente vê aqui às vezes louvando e fala assim, Senhor, minha vida é edificada por aquilo que o Senhor fez na minha filha, pelo que o Senhor está fazendo, mas virou ponte de comunhão. Ela vai vir, mas usa isso que veio para te parar, para na realidade te fazer crescer. Pratique memórias espirituais. Faça uma lista de Ebenezers na tua vida. Ebenezer significa até aqui nos ajudou o Senhor. Faz disso marcos da fidelidade de Deus na sua vida. Releia isso em momentos de aflição. Sabe por quê? Porque o inimigo ama quando você esquece que Deus já cuidou. Ele ama quando você esquece a provisão que Ele já te deu. A palavra dEle que já se cumpriu. Mas Ele treme quando você lembra e declara e vive de acordo com o cuidado de Deus sobre a tua vida. Lembre-se disso. Gratidão não vai mudar Deus, mas vai mudar você. Vai mudar a tua maneira de ser. Vai trazer leveza. As pessoas vão gostar de estar perto de você. As pessoas vão buscar essa vida. Porque no momento que você se posiciona dessa forma, você começa a mudar. Sabe por quê? Porque a gratidão, ela coloca na nossa alma o ritmo do reino de Deus. E o reino de Deus é muito diferente do reino dos homens. Você pode estar olhando para algo e estar falando, poxa, acho que não está funcionando, não está acontecendo. Mas Deus está trabalhando ainda quando você não está vendo. E no momento certo, tudo vai para o seu lugar. A gratidão acalma o teu coração. E ela abre os olhos da fé para cada um de nós. Por isso eu quero te desafiar. 15 minutos depois de ter passado o horário, a fechar esse ano. A gente está em dezembro, falta tão pouquinho. Não sei o que você viveu. Não sei quais foram os desafios. Não sei quais são as entregas, os sacrifícios. A gente viveu um ano de muita entrega. Muito sacrifício. As pessoas continuam olhando e lembrando disso. Essa semana nas reuniões de liderança foi falado disso. Ver os passos indo. Ver a gente saindo, os Bernardes. Ver vocês se entregando, respondendo. Falando, Senhor, não estou entendendo nada aqui, mas se é o Senhor eu vou. Vamos fechar esse ano com gratidão. Vamos fechar o ano transbordando esse lugar de gratidão. Como preparação para esse novo ano que vai vir. E eu sei que essa estrutura que foi espalhada pelo Senhor, ela vai viver um novo momento de crescimento e não vai ser num lugar só. Vocês vão ver o que Deus vai fazer e é através de você. É através desse lugar que Ele está te colocando. Por isso eu te peço, antes de pedir, agradece. Antes de temer,
lembre, antes de correr, respira. Vê o que Deus quer fazer em tudo isso que Ele está te permitindo viver. Respira. Mesmo porque se você não respirar, você não fica na casa 3 meses sem cozinha. Se você não olhar para o cuidado do Senhor, você não consegue. Se você não respirar, você não sobe no avião e vai para o lugar que você nunca viu na vida para morar. Se você não respirar, você não assume o lugar de alguém que você não foi chamado para assumir o lugar dessa pessoa. Você foi chamado para viver a vontade de Deus para você, para a tua casa, para o teu casamento, para a tua empresa. As coisas podem não estar parecendo todas perfeitas de acordo com a tua perspectiva, mas o Senhor hoje te dá uma nova. E nessa nova perspectiva você vai entender que se você agradecer, tudo vai mudar. Essa ansiedade que está te parando vai perder a força. Que a gente possa orar. Essa oração de entrega da ansiedade. E conforme a gente vai entregando a ansiedade, a gente vai recebendo a paz de Deus. Essa paz que vai guardar mente e coração. Um amigão meu essa semana testemunhou na reunião de oração, quinta-feira. Ele falou, esse ano eu deveria ter enlouquecido. Falou, mas eu estou saindo muito mais forte do que eu comecei. A paz de Deus, que guarda mente e coração sendo vivida. Agradece. Agradece. Que a gente possa orar hoje, Senhor, dá-nos olhos agradecidos, para que os nossos corações e mentes possam ser guardados pela Tua paz. Amém? Fica de pé, por favor. Feche os teus olhos e tenha teu momento aí com Deus. Quero ler mais uma vez o texto. Não se preocupem com nada. Mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam. E orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Com os olhos fechados, abraça alguém que está perto de você aí, vai. Eu não gosto de ninguém orando sozinho. E faz essa oração de entrega agora. Dá nome para aquilo que está tirando a tua paz. Mas dá nome não para falar minha ansiedade, minha preocupação. Entrega. Fala, Senhor, essa ansiedade, essa preocupação, essa depressão, esse estresse, que eu, por não viver aquilo que a Tua palavra está me ensinando, eu permiti ter espaço no meu coração e na minha vida, eu entrego hoje. Eu rendo aos Teus pés. E conforme você entrega, o Senhor troca. Ele te dá paz, Ele te dá alegria, Ele te dá força, Ele te dá esperança, Ele cura a tua alma, Ele cura as feridas que estavam te impedir de viver com alegria, de se desenvolver naquilo que o Senhor tem para a tua vida. As promessas do Senhor estão aí. As promessas do Senhor estão aí, mas por causa da dor que você sente, dos desafios que você tem enfrentado, muitas vezes aquilo que era para ser bênção não está sendo usufruído. Por isso nessa noite eu oro por cura. Cura da alma, cura de corações, cura de feridas que estão nos impedindo de viver o cuidado do Senhor. Estão nos impedindo de viver a plenitude da promessa, da palavra, do plano perfeito do Senhor sobre as nossas vidas. Pai, vai até onde nós não podemos chegar agora. Espírito Santo, toca coração, mente, pensamentos. Em nome de Jesus nós te pedimos, tira isso, Pai. Tira, Senhor, essa necessidade de controle. Tira essa necessidade de que as coisas sejam do nosso jeito, no nosso tempo. E que nós possamos nos render nessa noite, Deus. E receber de Ti aquilo que o Senhor tem para nós.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Antes de pedir para você levantar suas mãos, antes de falar isso, eu quero terminar falando um testemunho muito rapidinho. Esse relógio aqui foi uma das heranças que eu recebi do meu pai. E ele ficou na minha gaveta, na minha mesa de noite por 2 anos. Porque ele era dor. Não conseguia olhar para o relógio. E passaram 2 anos para eu lidar com essa ferida. Para me acostumar com essa ausência. E no dia que passou eu abri aquela gaveta. E peguei esse relógio que eu não sabia nem modelo, não sabia nada, não queria saber. E aí eu fui ver, naquele dia que a cura começou a acontecer, o quão precioso isso aqui era. E hoje é uma das maiores alegrias da minha vida usar aquilo que ficou 2 anos enterrado numa gaveta. O Senhor te entregou presentes preciosos. Que estão enterrados em gavetas aí do teu coração, da tua alma. Que hoje você pensa na promessa do Senhor e é uma dor. Mas que a tua alma seja curada nessa noite para que você possa usar o presente que o Senhor te deu. Em nome de Jesus. Estenda as tuas mãos aos céus.